E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, tudo bem com vocês? Hoje, que dia é hoje? Quarta-feira, meio de semana aí sem rodada, só tem a Sul-Americana. Confesso pra vocês que eu ainda tô de ressaca, ainda do jogo do esporte, não consigo me conformar com aquele resultado. Aliás, queria começar agradecendo as muitas participações de vocês nos comentários e muitas visualizações do vídeo. Muita gente concordando com o meu jeito emputecido naquele dia, logo depois do jogo no Morumbi, que eu estava realmente transtornado. Muita gente concordou comigo, muita gente indignada com a situação do time, onde foi parar, o futebol que está apresentando. Muita gente, 99% das pessoas que comentaram, não só no canal, mas também nas minhas redes sociais, meus amigos particulares, assim, mais próximos. Muita gente satisfeita com o Nenê, e muita gente satisfeita com o Raí, muita gente satisfeita com o Jardine, mesmo com pouco tempo de trabalho. Em relação ao Jardine, muita gente falou assim, Barolo, muita gente discordou de mim nos comentários. Claro, todos, com respeito à educação, todos podem discordar à vontade. Não sou dono da verdade, já falei 1000 vezes aqui, sempre falo todo vídeo que eu não quero ter razão, quero ser campeão. Muita gente achou que eu peguei demais, exagerei com o Jardine, dizendo que ele está começando um trabalho. Eu concordo que ele está começando um trabalho. Quando eu falei bando de medíocres, jogadores, treinadores, direção, comissão técnica e jogadores, eu quis dizer principalmente com a partida contra o Sport e o desempenho medíocre do Jardine como técnico profissional do time de São Paulo. Você há de convir comigo que é medíocre você empatar com o Grêmio, ganhar do desinteressado Cruzeiro, perder do Vasco e empatar com o Sport. Você há de convir comigo que o desempenho dele é medíocre. Já elogiei o Jardine aqui, acho que é um estudioso do futebol, um treinador que tem muito futuro, vencedor nas categorias de base, só que não está preparado para dirigir o São Paulo nesse momento, não está preparado para comandar um time com os jogadores que tem lá, não está preparado, vai ser jantado por esses caras, principalmente se não tiver respaldo da diretoria. E quando eu falei sobre o Raí, eu falei o seguinte, eu sempre confiei no trabalho do Raí, pelo menos confiando até semana passada, porque tá chegando agora, e mesmo errando em algumas contratações, como foi o caso do Trellis, eu ainda tinha uma esperança nele, só que estou perdendo a confiança, perdi a confiança no Raí. Quando ele demitiu o Aguirre, não que eu não tenha concordado com a demissão, embora no jogo contra o Palmeiras, vocês podem assistir aí o vídeo, eu falei que não tiraria o Aguirre no final do campeonato, mas não queria ele no ano que vem. Mas eu entendo a decisão do Raí de ter tirado o Aguirre, porque uma tentativa desesperada de fazer o time pelo menos conseguir uma vaga no G4, porque é só lembrar da última partida contra o Corinthians, se o desempenho do time fosse aquele nos jogos restantes, teria perdido todos os jogos, não teria nem empatado e nem vencido o Cruzeiro como venceu. Então é que muita gente esquece, o Aguirre tem agora um fã-clube, que todo mundo está com saudade do Aguirre, que as pessoas esquecem das partidas dele contra o Flamengo, contra o América, daquelas invencionices, de colocar Rodrigo Caio e Arboleda, Rodrigo Caio titular Arboleda no banco, a partida contra o Corinthians, como foi com 300 zagueiros e 500 volantes, o jeito defensivo as pessoas esquecem, mas eu entendo, o torcedor muda de opinião, eu também mudo, então não tem problema nenhum. E sobre o Raí ainda completando, não dá para confiar no trabalho do cara que fala que vai colocar o Jardine e vai analisar o trabalho dele nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro e uma semana depois vem em efetivo, cara. Então, Raí, se for para você ser fantoche do Leco, o seu trabalho já foi todo por água abaixo e para recuperar a confiança da torcida vai ser muito difícil. Eu acho que para ser bonequinho nas mãos do Leco para fazer o que ele manda, porque você disse que ia analisar o trabalho do Jardine. No dia seguinte, o Leco falou que o Jardine era plano A e 2 dias depois você anunciou a efetivação do Jardine como treinador para 2019. Então, confesso que estou perdendo a confiança também com você e já vou falar também dessas contratações aí, desse menino que veio da Ponte Preta, que é do Ituano, já vou falar. Mas, apesar de tudo, muita gente me surpreendeu, contente com o São Paulo, contente com o desempenho do São Paulo contra o Sport. Muita gente falando pra mim, o Barolo melhorou, o time evoluiu, chegou a chutar 3 bolas a gol contra o Sport. Então, quem acha que a maioria da torcida concordou comigo, que acha um absurdo não ganhar em casa de um dos piores times do campeonato, uma das piores defesas, tendo o jogador principal, o Michel Bastos. Michel Bastos é protagonista do time do Sport. Muita gente concordou comigo que não ganhar desse time, não conseguir fazer um gol nesse time, e o São Paulo bateu um recorde negativo aí, o pior ataque em campeonatos brasileiros no Morumbi desde 1989. Apesar disso, tem torcedor feliz, torcedor contente. Desculpa, não é o meu caso, eu estou indignadíssimo. E aliás, por falar em torcedor indignado, eu queria muito que vocês assistissem o programa Resenha dos meus amigos lá, o Rodrigo, o Caio e o Dani,
Logo depois do jogo, só os dois fizeram, o Caio e o Dani fizeram um vídeo bem parecido com o meu, os dois bastante indignados, e o Junks não participou porque ele fez uma promessa, ele não foi ao jogo, porque ele fez uma promessa que quando o Rodrigo Caio fosse titular, ele não participaria mais, não assistiria mais jogos do São Paulo, para você ver o nível de indignação deles. Então, quando eu assisti o vídeo deles, eu sempre assisto, já deixei meu like, como eu sempre faço. Eu vou deixar na descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo, o link para você assistir, se você quiser assistir. Quando eu assisti o vídeo deles, eu me senti um pouco mais tranquilo, porque pensando que não só eu que penso o que eu penso sobre o São Paulo, sobre o atual momento e sobre essas contratações, a gente pensa muito parecido. Então convido a vocês a assistirem ao vídeo deles, que é muito bacana. Mas entendo o torcedor que gosta, que acha que tá normal, que tá bom, porque tem próprio jogador do São Paulo que acha que tá bom. Não sei se vocês viram aí, o Diego Souza deu uma entrevista dizendo que o ano foi positivo. Que a classificação para a Libertadores era o objetivo e que o ano foi positivo, que tem que comemorar sim. Ele está sentindo a sensação de dever cumprido. Então eu só vou dar um recado para você, seu Diego Souza, que você não conhece mesmo a história, a grandeza do São Paulo. Vou falar o ano positivo para você, tá? O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Corinthians, o campeonato que não ganha há 13 anos que não ganha, desde 2005. O São Paulo foi eliminado da Sul-Americana, uma competição que não ganha desde 2012. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil, uma competição que jamais conquistou um título. O São Paulo foi líder do Campeonato Brasileiro e agora está na quinta, deve fechar o campeonato na quinta posição, tá? Um campeonato que não ganha há 10 anos. Então, se para você isso tá bom, se para você isso é um ano positivo, eu não consigo imaginar o que seja um ano negativo na sua cabeça. E eu fico imaginando o seguinte, imagina se o Rogério Ceni jogasse nesse time, ou não precisa ir tão longe, o Hernanes. Daqui a pouco tem notícia sobre o Hernanes, tá? Imagina se o Rogério Ceni ou o Hernanes jogassem nesse time e perguntassem para eles hoje, e aí, o que vocês acharam do ano, positivo ou negativo? Imaginam que esses jogadores que têm identificação com o São Paulo Futebol Clube, você imagina qual seria a resposta deles. Você acha que eles iam falar, o Hernanes e o Rogério iam falar, não, o ano foi positivo, a gente perdeu tudo, mas o ano foi positivo porque se classificou em 5º lugar no Campeonato Brasileiro para pré-Libertadores. Então, eu entendo o torcedor que acha que tá bom, porque lá dentro do Morumbi, dentro do elenco, tem jogador que acha que tá bom, que o momento atual tá bom. Desculpa, sou totalmente contra, acho que tá péssimo o momento. Falando ainda em péssimo, em coisa ruim, Ricardo Rocha voltou, hein? Voltou não ao trabalho, porque ele nunca trabalhou, voltou às redes sociais. Disse que ficou afastado porque estava sendo ofendido de pessoas que não sabem os bastidores. Mas a boa notícia é que ele não deve ficar. No ano que vem ainda não conseguiram me responder qual a função do Ricardo Rocha dentro do São Paulo, o que ele faz efetivamente, além de contar piada no vestiário e postar uma foto no Instagram, e não deve ficar no ano que vem. E eu também passo a questionar o trabalho do Lugano, já falei aqui 1000 vezes, da Copa do Mundo, estou esperando os reforços. Fui assistir o primeiro jogo da Libertadores no dia da demissão do Aguirre, não ficou nem sabendo. E agora, na partida agora que foi anulada, ele foi visto lá na televisão sorrindo nas arquibancadas do Monumental, dando risada, o mundo acabando aqui no São Paulo, ele assistindo o jogo da Libertadores. Mas aí muita gente fala, relações internacionais, beleza, mas quem trouxe o Aguirre foi ele, tá? Só pra gente não pode esquecer. Então passo a questionar sim, já passei a questionar o Raí, vou começar a questionar o Lugano, vou questionar todo mundo, Leco, que eu sempre questiono, porque para mim, ao contrário do que pensa o Diego Souza, não tá bom. Vamos às contratações então, ó. O São Paulo anunciou aí Igor Vinícius, né? Lateral direito, pertence ao Ituano, começou nas categorias de base do Santos, jogou a Série B pela Ponte Preta, vem por empréstimo de 1 ano, com direito de compra no final do empréstimo. Ele, apesar de... um jogador que não empolgou a torcida, lógico, né? Você sonha com o Hernanes, acorda com o Igor Vinícius. E apesar disso, ele tem bons números na Série B, tem 7 assistências em 29 partidas, tem um bom número de desarmes. É claro, eu não conheço o futebol dele, desculpa, não acompanhei a Ponte Preta esse ano na 2ª divisão, que aliás não conseguiu subir para a primeira, não acompanhei. E tem também, já vou falar dele, tem também o Léo Pelé. O Léo Pelé, essa contratação aí muito discutível, que eu acho um absurdo contratar esse Léo Pelé, um jogador que eu fui me informar, conversei com os torcedores do Fluminense, comentaram aí nos vídeos, falaram comigo nas redes sociais. A torcida do Fluminense odeia ele, um jogador deslumbrado, 22 anos, ele pertence ao Fluminense, foi chutado lá do Fluminense, a torcida queria matá-lo, foi pro Bahia, só para vocês terem uma ideia, ele tem 30 jogos e 1 assistência, e vai ser reserva. Então vai se gastar uma grana desse jogador de 22 anos para ser reserva, porque mais uma besteira da diretoria, né? Renovaram o contrato do patético Edmar, e agora viram que o Reinaldo não tem reserva, já que o Reinaldo já não tá jogando nem essa bola toda faz tempo.
viram que na lateral esquerda não tem reserva e vão gastar um dinheiro com esse Léo Pelé aí. A minha pergunta é a seguinte, eu não tenho nada contra esse menino, esse Igor Vinícius, vamos esperar ele jogar para ver se na lateral direita a gente é seco, não tem nada há anos, né? Esse Bruno Pérez é ridículo, não tenho nada contra ele. Nem contra esse Léo Pelé, embora esse Léo Pelé eu não quero que venha de jeito nenhum. Agora o que eu falo para vocês é o seguinte, depois do vídeo da partida contra o Vasco, eu acho, que eu falei que a gente devia mudar a postura, cobrar, diretoria e tal, eu queria saber que o Raí viesse a público e falasse quem são os empresários desses caras aí. Desse menino, desse Igor Vinícius, desse Léo Pelé aí. Quanto que vai rolar nessa negociação? O menino vem por empréstimo. Esse Léo Pelé aí, se for mesmo contratado, quem vai ganhar dinheiro com isso, hein? Quem é o empresário desse cara? Como é que foi feita a negociação? Quem foi o cara que decidiu? Coloque a cara a tapa aí. Que fala, ó, fui eu que decidi, eu quero esse Léo Pelé, eu acho que ele é um bom reserva pro Reinaldo. Eu quero saber, vamos fazer, transparente. Vamos ter que cobrar isso, transparência. Ô Leco, coloca aí alguém desses diretores aí. Talvez seja uma grande oportunidade pro Ricardo Rocha colocar a cara a tapa, já que ele nunca fez isso, e falar, ó, o empresário desse jogador é esse aqui, ele vai ganhar tanto na negociação, o preço é esse, a gente vai gastar tanto. E eu queria fazer agora uma pergunta para vocês. Para contratar Léo Pelé e Igor Vinícius, será que não tem ninguém na base que jogue melhor que eles? O São Paulo foi campeão da Supercopa do Brasil Sub-20 ontem contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, jogando com o jogador a menos 80% do jogo. Na hora dos pênaltis, os moleques com coragem, com garra, com hombridade, com brio, 100% de aproveitamento, foram campeões e vão disputar Libertadores. Então, na base, esses moleques de 20 anos, não tem ninguém melhor, então tem que se gastar dinheiro para contratar um reserva para o Reinaldo e não vai se aproveitar alguém da base? É isso. Eu só queria entender, eu não tô acusando ninguém, não tô acusando nada, eu só tô fazendo uma pergunta e perguntar não ofende. Na base não tem ninguém melhor do que Igor e do que Léo Pelé? Eu quero saber detalhes se o São Paulo fechar negócio com esse Léo Pelé, quem é o empresário, quanto tá levando, quem que decidiu comprar. São só perguntas que eu tô fazendo, eu não tô fazendo nenhuma insinuação, nada, eu só tô fazendo essas perguntas. Aliás, gostaria que vocês participassem respondendo isso. Se vocês acham que na base não tem ninguém melhor que esses caras e se a gente não devia cobrar mais transparência nessas negociações. Uma boa notícia nesse pesadelo de notícia ruim é que o Sidão deve mesmo sair, não tem mais clima mesmo, se bem que gente próxima a ele está dizendo que ele quer disputar a Florida Cup, quer retomar a titularidade, mas bastidores no Morumbi dão conta que ele não tem mais clima, não tem a torcida, pelo amor de Deus, a torcida então, ninguém mais tem paciência com esse cara, e devem investir no Lucas Perry, no ano que vem o Jean, se não decidirem pela contratação de um outro goleiro. Então, pelo menos uma boa notícia. Sobre o Hernanes é o seguinte, ó, tem aquela história que o São Paulo monitora o Hernanes e tal, só que é muito difícil que ele venha em 2019. Eu não acredito mais que o Hernanes venha em 2019. Por quê? Ele disse que tem, o empresário dele disse que tem vontade, quer cumprir o contrato até o final de 2019 na China, recuperou a boa fase, está vivendo uma boa fase, o salário dele de 2,5 milhões, e que é incompatível com o futebol brasileiro. Tem o seguinte, por causa dos salários muito altos, os dirigentes do futebol chinês querem colocar um teto salarial. Só que como o Hernanes tem um contrato mais antigo, ele não entra nesse esquema. Então, mesmo se for criado um teto salarial, o Hernanes vai continuar ganhando a fortuna que ele ganha de 2,5 milhões. Então, uma má notícia, a gente que fica sonhando com o Hernanes, com o Caleri, com o Pato, a gente vai ter que se contentar com o Igor, talvez com o Léo Pelé. Essa é a realidade do São Paulo, meus amigos. Sinto muito, essa é a nossa realidade. Sobre o time, só para finalizar, o time antecipou os exames aí de pré-temporada. E para a partida contra a Chapecoense, o Hudson vai estar de volta porque cumpre suspensão. Então é isso aí, eu queria que vocês participassem desses assuntos todos que eu falei. E eu quero pedir agora encarecidamente para você duas coisas. Primeiro, para você se inscrever no canal, porque um amigo meu falou assim, você não pede, parece desleixo da sua parte, parece que você não tá nem aí, se as pessoas se inscrevem ou não no canal, parece que você é meio indiferente, até parece uma postura meio arrogante, que, pelo amor de Deus, né, gente, vocês me conhecem, que eu me esqueço. E outra coisa, eu acho pedante, acho chato você ficar falando, se inscreva no canal, link nos vídeos. É claro que os links são importantes, os likes são importantes no vídeo, porque distribuem para mais gente. É claro que eu fico muito feliz quando o vídeo tem muita visualização. É claro que eu tenho muito orgulho do número de inscritos, que só cresceu. Mas é que eu não peço, não fico pedindo, porque eu acho chato, acho pedante, não tem nada a ver com arrogância, com prepotência e
ser metido. É que eu não tenho paciência mesmo, mas eu peço para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva aí para que dê uma força, porque é o feedback que eu tenho, o retorno que eu tenho, se o trabalho que eu faço é bom ou não, pelos comentários aí, é claro, pelo número de inscritos. E outra coisa, eu vou gravar essa semana ou semana que vem um vídeo sobre o Esportista, o site que eu falei para vocês que eu estou participando, que é um site muito legal, um projeto muito legal. O link também está na descrição, é um projeto diferente, é um site por assinatura que você vai ter notícias exclusivas dos principais clubes aqui de São Paulo, o site vai crescendo, vai expandindo para os outros clubes do Brasil, é bem legal, o link também está na descrição, é uma merreca por mês, é menos de centavos por dia que você paga, é uma merreca, tem promoção lá para quem se inscrever, a promoção Barolo 10, lá na página, na parte do São Paulo. Eu vou falar com calma, vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas queria muito que você curtisse aí, que você acompanhasse, desse uma conferida lá e participasse, que é um projeto bem bacana, de uma molecada muito bacana, que eu queria muito que vocês participassem, tá bom? Vamos ao tradicional. Olha, faz tempo que eu não fazia o Momento Maguila, hein? Hoje o Momento Maguila tá especial. Ó, nossa, o vídeo já tá gigante. Eu queria mandar um abraço muito especial pro Felipe Nunes, do Jardim São Paulo. Ó, ver até, no Momento Maguila veio até o Fagner. Felipe Nunes, do Jardim São Paulo, pai novo, pai da Clarinha, pai da Clara Nunes de Souza, nasceu no dia 1º desse mês, parabéns papai Felipão, parceiraço, meu amigo, grande amigo, diz que a menina já é tricolor, um beijo pra mamãe Cibele e pro cunhado dele, o Clésio, grande amigo meu também, que é corintiano, mas que não perde um vídeo, me enche os comentários, pega no meu pé pra caramba, e se bem que o corintiano não tá podendo comemorar muito não, hein, Clésio? Mas um abraço pra toda a família, Felipão, um abraço pra você, pra Clarinha, pra Sibeli, pra todo mundo, eu sei que você curte o canal, e um abração pra você, do tiozinho, beijo na Clarinha, pra família toda, tá bom? Kleber Nelly, de Doha, do Catar, olha como tão chique, hein? Eduardo Moura, de Piedade, aqui de São Paulo, um abração, Eduardo. Marcos Ribeiro, pro filho Derek, de São Vicente, aqui no Litoral Paulista, e pro Paulo Roberto, de Votuporanga, aqui em São Paulo. Continuem participando, se inscrevendo no canal, comentando e pedindo aí o salve. Eu volto na sexta-feira, ou se alguma coisa acontecer, em edição extraordinária, amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Obrigadão aí pela participação, pelo carinho, pelo prestígio. Muito obrigado de coração. Uma ótima noite para vocês de quarta-feira. Fiquem com Deus. E aí, lembrando sempre que eu não quero ter razão, é só a minha opinião que eu expresso aqui, tá, gente? Ela nem é tão importante. O importante é a gente focar nos problemas do São Paulo e quem a gente tem que cobrar. Isso que eu insisto muito, tá? Às vezes a gente ficar brigando entre torcedores não resolve nada. A gente tem que cobrar e colocar todo o nosso foco, a nossa energia de cobrança para mudar as coisas em quem deve ser cobrado. Por exemplo, o Leco tem Twitter, por exemplo, o Leco, o presidente, vocês sabem, Raí, Ricardo Rocha, todo mundo, esses caras têm canais de comunicação, tá bom? Então eu não quero ter razão, quero ser campeão, e aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Fiquem com Deus, forte abraço, vídeo gigante, tchau!